Vocês já viram ao decorrer do ano que tem muita coisa interessante acontecendo na internet, muita gente pediu pra eu trazer e eu vim aqui falar pra vocês a respeito de icebergs. Na verdade, eu vou falar especificamente do iceberg de Five Nights at Freddy's. Vai ser o pontapé inicial. Eu sei que tem icebergs de Undertale, tem de Bend, tem de tudo que é coisa que vocês forem imaginar. Não só envolvendo jogos, mas também outras coisas como desenhos, tem filmes, tem muita coisa. Vamos lá, pessoas, antes de nós irmos explicar toda essa treta louca, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vamos lá, pessoas, já dá essa força, essa moral pra nós. E a gente tá trazendo muita coisa legal, né? Não só mistérios e também outras coisas loucas que vocês pedem, a gente traz aqui. Fiquem aí atentos que nós trazemos. Então por isso vocês não podem perder mais nada. Já se inscreve, ativa o sino, que aí você já, né, o YouTube já entrega o vídeo. A gente quer torcer pra isso. Vamos então, pessoas, ver o que é um iceberg, explicar melhor pra vocês os mistérios e tudo mais que envolve essa treta muito doida. Um iceberg, pra quem não manja, existe a ponta, né, onde tem ele pra fora, né, o que a maioria das pessoas vão por assim, conheceriam ou estão vendo, e quando você vai descendo, né, do nível do mar, você vai vendo que tem mais coisas embaixo. Tem, né, um iceberg vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar nas camadas mais profundas do iceberg, onde você nem conseguiria enxergar mais, onde pouquíssimas pessoas vão e teriam as coisas mais bizarras envolvendo o assunto. E vocês sabem que Five Nights at Freddy's tem coisa para um caramba. Inclusive eu tô mostrando pra vocês mais ou menos o que é o iceberg mais conhecido que a galera tá falando, né, de Five Nights at Freddy's. E seria, tipo, os mistérios mais comuns, ou que já tem uma resolução e a galera já consiga explicar melhor. E você vai descendo para outros mistérios, né? Para coisas que estão aí já fazem muitos e muitos anos que não tem uma resposta. Bom, pessoas, já quero também fazer como se fosse um modelinho que a galera faz, onde vai ter um negocinho aqui no cantinho. Vocês vão ver aqui uma carinha do Fredico, e se a carinha do Fred estiver inteira, quer dizer que é um assunto que eu consigo falar com mais propriedade, eu entendo melhor dele, e tem alguns assuntos que eu vou cortando, tipo, se não tiver carinha nenhuma, é que eu não sei do que se trata, eu tive que dar uma procurada, e eu realmente não tenho a mínima noção, sabe? Ou é um mistério que não tem solução na internet, e ficou dentro de FNAF, a galera tá perdida até hoje. Vou trazer esses mistérios, a gente vai para a ponta do iceberg até o fundão dele, né? A gente vai descendo a mares mais profundos. Eu vou trazer nesse vídeo ponta do iceberg para vocês entenderem, e se vocês gostarem a gente traz, né, as partes mais embaixo, né? A gente vai descendo esse mar de mistérios. Venem no teaser do Glamrock Freddy. Pra quem não manja, o Scott Calton, ele gosta de fazer vários teasers no seu site, e uma delas foi o design do Glamrock Freddy, que até então seria só a sombra dele. Ele postou lá, e aí eu lembro que teve um outro teaser depois, teve acho que uma outra coisa, um outro teaser, né? E aí depois ele voltou pro Glamrock Freddy, mas o Glamrock Freddy não tava mais, né? Não era a mesma coisa. Foi ali que a galera descobriu, né, até o nome da tal assassina, que vai ser da nova parte, né, das coisas de FNAF, né, principalmente FNAF Security Breach. Foi nesse teaser que a gente descobriu Shadow of Veni. E foi, né, a galera explorando os dados, né, da foto, descobriram a Shadow of Veni. Então é a Vanessa, né, nossa mulher por trás do ruim, que vai ser no FNAF Security Breach. É praticamente isso, não tem muito o que falar. A criança dentro do Funtime Freddy. Pra quem não lembra, os animatrônicos do FNAF Sister Location tiveram como se fosse uma parte de receita. Mesma coisa aconteceu no FNAF 6, né, o Pizzaria Simulator. Mas lá no Sister Location a gente teve algumas informações dos animatrônicos. Ali tinham, né, como se fosse o projeto do Funtime Freddy. E ali você poderia ver claramente que o Funtime Freddy podia colocar uma criança dentro dele. Podia, né, ter uma criança no buchinho do Fredinho. E o Fredinho, né, podia levar essa criança pra dentro da Sister Location, que é onde a gente joga e tudo mais. Bom, comprovando que os animatrônicos, eles têm realmente por assim, um compartimento onde eles poderiam pegar essas crianças, né, nas pizzarias e levar pra dentro da Sister Location, né, pra levar pro homem por trás do ruim. A Chica é uma menina. Bom, isso aí é outra coisa que foi bem mais esclarecido no livro recentemente. Eu trouxe a história do Coming Home, eu acho que é a última história do Step Closer, que fala realmente que a Chica tem uma alma de uma menina, né? A Chica realmente é uma alma de uma mulher. Por mais que animatrônico não tem gênero, não tem. Vocês parem de graça, vocês não começam. Eu tô avisando, vocês não começam. Porque, vocês parem. Animatrônico não tem gênero, o que tem gênero são as almas. Aí a gente pode até começar a conversar. E aí, acho que na Ultimate Custom Night provou que a Chica realmente tem uma voz de mulher. Seria
Algo até confirmado pra caramba. A quinta criança secreta no FNAF 2. Pra quem não manja, é aquele minigame que aparece a Puppet dando a vida, né, pros animatrônicos lá no FNAF 2, onde você vai colocando a cabeça do animatrônico, né, primeiro você dá um presente, depois você dá a vida por eles, e quando aparece a quinta criança, você toma, né, o jump scare, né, aparece a quinta criança e toma um jump scare do Golden Freddy, seria a quinta criança do ruim, é até essa criança que tormenta a vida do William Afton na Ultimate Custom Night. Então, realmente, a própria Puppet talvez trouxe também a vida uma criança que acho que ela foi mais atormentada que as outras, né? Ela deve ter passado por muito mais coisas horríveis na mão do homem por trás do ruim. Salve eles. Foi nessa hora, basicamente, que lá no FNAF 2 de novo, teve esse minigame, a galera não tava entendendo direito o que tava falando no fundo, até você juntar todas as palavras que o cara, né, tem uma voz muito louca falando no fundo, fica S, A, V, E. E aí, se você juntar todas as letras, né, fala salve eles, né, save them. É basicamente um mistério, acho que foi até claro isso, tipo, tem umas crianças, né, que estão sendo torturadas pelo homem por trás do ruim, e é uma mensagem pra gente que tá jogando, que a gente teria que fazer alguma coisa a respeito, né, fazer alguma coisa, sabe, pra parar o homem por trás do ruim de alguma forma. O Scott é cristão. Isso aí é outra coisa também claríssima que nem cristal. O próprio Scott, ele já falou na entrevista com o Dalco, ele já falou em vários lugares. Antes mesmo de fazer Five Nights at Freddy's, o Scott, ele trabalhava com jogos bíblicos. Então, não é nenhum mistério grandioso assim, é mais até uma verdade, melhor dizendo. O final afogado de FNAF World. Bom, esse é um dos finais que até aparece na Ultimate Custom Night também. É o final que a gente vê do Old Man Consequences, trazendo como se a gente estivesse se afogando, né? É um minigame muito bizarro que tem no FNAF World, e no FNAF, na Ultimate Custom Night dá pra você fazer também. E aí tem esse final onde o Old Man, ele acaba se afogando. É algo bizarríssimo. Muita gente fala que envolve algo do homem por trás do ruim, mas até hoje ninguém sabe dizer direito quem seria o Old Man Consequences, o que ele representa em FNAF, por que você fica ali. Tanto que eu acho que quando você entra na tela do Old Man Consequences, o único jeito de você sair dela é se afogando, é literalmente morrendo. Tá aí até hoje, é uma das coisas que tá no jogo, existem nos dois jogos. Talvez estaria falando alguma coisa do William, seria as consequências dele, ninguém sabe ainda direito. O barulho do nariz. Isso aqui é um easter egg até facinho de resolver. Todos os Five Nights at Freddy's praticamente, acho que os Fred in Space não tem, mas praticamente todos, você dá um apertinho no nariz do Fredinho, né, do Fredico, e ele faz um barulhinho de buzina. Todos. Freddy no banheiro feminino. Bom, aqui é outra coisa que já começou a galera a viajar no negócio de animatrônico ter gênero. Existe uma parte quando o Fred ele vai andando no FNAF 1, onde ele pode parar dentro do banheiro feminino. E aí as pessoas já começaram, não, então o Fred é mulher, não, o Fred é menina, a alma que tá dentro do Fred é menina e tudo mais. Não, velho, ele é só um animatrônico, ele tá dentro do banheiro feminino e é isso, e não tem nada mais além disso. O pessoal gosta de fazer umas fanfic absurdas. Não, Fred, a alma que tá dentro do Fred é de um menino, e independente animatrônico não tendo gênero, ele pode ir no banheiro porque ele não tem gênero, e respeite isso. A Mordida de 83. Bom, aqui é uma conjunção de mistérios, vamos por assim. Primeiro, o FNAF 4 é a coisa mais bizarra do mundo, porque ele se passa em alguns tempos diferentes, onde a gente vai pra parte do passado, o que teria acontecido, né, em 83, que a gente descobre por conta da televisão, que a gente tá realmente em 1983, aquele comercial muito doido, e a gente também descobre que o Crying Child, né, a criança chorona, acabou tomando a mordida, né, e aí por isso que ficou a Mordida de 83. Muita gente falava que era It's the Biden of 87, que é um meme do Markiplier. Ali na Mordida de 83 ficou o nascimento do nosso querido Golden Freddy. Eu acho que era isso que o Scott estava querendo contar lá no FNAF 4. O restaurante Juniors em Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Bom, aqui é outra coisa que é até hoje meio misteriosa essa parte. Não só a Juniors, mas depois quando a gente vai acompanhando um homem laranja, mas ali tem esse restaurante chamado Juniors. E aí até então tem acho que algumas coisas no livro, tem alguns detalhes aqui e ali, mas nada 100% que a gente possa, sabe, ter realmente certeza absoluta de que é algo envolvendo a Fazbear, é algo realmente da Freddy's ou algo do tipo, ou os filhos do William ali por algum motivo, sabe? É muito obscuro esse negócio ainda, né? Mas
Essa tal de Junior está jogada nesse minigame por ninguém sabe dizer o motivo direito. O final fake de Sister Location. Esse é aquele final que você pega depois de enfrentar o Ennard. Lembra que tem aquela sala secreta tal no Sister Location e vem o final que o Ennard se arrasta enquanto você tá vendo o negócio lá do vampiro? Então, esse é o final de mentira. Muita gente achava que era o final de verdade do Sister Location na época que saiu, pra gente descobrir só depois que o final realmente era aquele que mostra o Springtrap e também aquele final e os animatrônicos saindo, né? Aquele final meio 8-bit. Eu acho que você pega até ele do mesmo jeito, né? Fazendo meio que a Ultimate Custom Night do Sister Location. O final verdadeiro não é do Ennard se arrastando, são os outros finais que vê no Sister Location. As histórias do Candy Cadet. Pra quem não lembra, é aquele robozão que tem no Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, no FNAF 6, que você ficava colocando moeda nele e do nada podia vir uma história. Eu acho que o resumo daquelas histórias eram tipo, tá, o cara tinha 5 crianças que ele adotou e aí ele colocou as 5 crianças no mesmo caixão. Aí tinha outra que pegou a chave e misturou 5 chaves num negócio só pra abrir as portas de quem tava preso numa cadeia. É uns negócios assim. Não era um grande, enorme mistério, mas ele tava contando um pouco mais do que rolou dentro do Sister Location, onde os animatrônicos se juntaram no Molten Freddy e também, né, a respeito das almas. E também já era um pequeno pedaço da pista onde as almas das crianças podiam se fundir, as crianças podiam se juntar no mesmo negócio. Era aquela coisa já dando a pista que os animatrônicos podiam ter mais de uma alma possuindo o mesmo animatrônico. O nome do Purple Guy é William Afton. Isso veio dos livros. É quase também outra coisa, não é tão fácil de descobrir, porque nem todo mundo leu a primeira trilogia, né? O Silver Eyes, Twisted Ones e o Fourth Closet. Eles ali, meio que o Scott decidiu botar o nome de quem que era o homem por trás do ruim. Mesmo já sabendo que tinha Afton Robotics, mas foi só realmente nos livros que a gente descobriu o nome do William Afton. Fatos descobertos nos jornais de FNAF 3. Pra quem não manja, tem aquela parte do final, sabe? Quando você vê o jornal do FNAF 3 e tem aquele Fredico e tal, e tem o negócio pegando fogo até. Aí em volta do jornal tem algumas curiosidades de Five Nights at Freddy's. Isso, por incrível que pareça, eu não sabia. Eu só fui atrás quando apareceu aqui no Iceberg. Eu não sabia disso nem quando saiu o FNAF 3. Eu nem imaginava que tinha essas coisas legais em volta, né, do jornal do FNAF 3. É mais falando da produção de FNAF, como é que o Scott ele pensou, né, nos animatrônicos e por aí vai. Não é nada revelador da história, é só um negócio bem legal. Os gemidos de Bonnie e Chica. Aqui é outra coisa meio óbvia, mas era meio que dando a pista de que realmente os animatrônicos tinham alguma coisa dentro deles. Esses gemidos, né, dos animatrônicos que apareciam no FNAF 1, eles aparecem bem perto quando estão pra te atacar, ou aparecem bem do lado da porta. Quando você escuta esses gemidos é que tem realmente alguma coisa possuindo eles. Meio que ficou confirmado, né, falando depois do FNAF 2, os minigames e por aí vai. Mangle é um sim. Ó, aqui de novo é esse negócio dos animatrônicos ter gênero, que o próprio Scott Calton teve que responder essa pergunta. Ah, Mangle é o quê? A Mangle é um sim. É basicamente o Scott falando, galera, não para de esquentar a cabeça, isso não é importante, pelo amor de Deus. E a galera ficava enchendo o saco, ai, gênero de animatrônico, não sei o quê. E aí o Scott falou, então tá, vocês querem a resposta? A Mangle é um yes. Acabou. Medidor tóxico. Esse medidor tóxico, pra quem não lembra, é aquele negócio do FNAF 2, que na verdade tava dentro dos arquivos do jogo e o Scott decidiu retirar porque ia ficar muito mais difícil o FNAF 2. Isso não é nem tanto mistério, eu acho que a galera poderia descobrir dentro dos arquivos, mas eu já até trouxe alguns vídeos falando, né, de coisas que foram removidas de FNAF e essa é uma das coisas que o Scott decidiu tirar. FNAF 2 é um prequel. Aqui é outra coisa que algumas pessoas ainda têm dúvida, porque parece que tem gente que tem dúvida de que FNAF 2 é um prequel. Pra quem não manja o que é prequel, prequel é realmente falando que o jogo se passa antes. Prequel é de prequela, e aí é que fala, né, a palavra é de se passar antes de alguma coisa. Então saiu o FNAF 2, a galera realmente achava que, os animatrônicos apodreceram e aí fizeram nova versão e tudo mais. E aí é o FNAF 2 praticamente. Não, o FNAF 2 ele se passa antes
do primeiro FNAF. As receitas de Egg Baby. Esse bicho é aquele do FNAF Pizzeria Simulator, no FNAF 6, que a gente destranca, né, com esse Egg Baby, eu tava tentando lembrar o nome, é esse bicho, que a gente depois pode pegar as blueprints dentro do jogo, até pega o final insano, onde vão mostrar, né, o negócio da Scoop, vão pegar um negócio também, sabe, do Mountain Freddy, falando dos Remnants, são basicamente as receitas e blueprints que tem dentro do FNAF 6, falando do Left e por aí vai. Então é só mais mostrando alguns outros detalhes igual aconteceu, né, com as receitas no Sister Location. Springtrap no final agressivo. Esse é aquele final em que tudo pega fogo, e aí é outro easter egg que eu não imaginava que tinha. Isso aí eu descobri também por causa do iceberg. Tem a foto do Springtrap no FNAF 3, quando tem esse final pesadelo que mostra, né, tudo pegando fogo, meio que seria o final do FNAF 3, não o final verdadeiro, né, daquele jogo, né, tipo libertando as almas, que é o que acontece, que a gente descobre que o homem por trás do ruim entra, né, no Springbone, mas aparece como se fosse uma imagem bem embaçada do Springtrap, né, no jornal. Eu não sabia disso, realmente algo muito doido. Então o Scott já tinha pensado que o Springtrap realmente tinha sobrevivido ao FNAF 3, tanto que depois veio o final no Sister Location, né, que esclareceu toda essa dúvida. William Afton no minigame do FNAF 2. Isso aqui é o que saiu muita confusão na época, e tem algumas pessoas que só realmente tiveram a certeza depois que o Scott fez aquele post ainda na época, 2014, da teoria do Matt Pat, falando que tinham realmente um homem de roxo, na verdade 2 homens de roxo, e um deles era o William Afton. A gente nem tinha o nome dele na época, mas o Purple Guy, que a gente via como assassino, é aquele que aparece no minigame que o Fredico vai, né, entregando os negócios, né, e pode passar desapercebido para algumas pessoas, mas aparece, né, o carro e uma criança do lado de fora, e aí do nada a criança falece lá fora. Telas secretas do FNAF 2. Aqui é aqueles eventos raros que podem acontecer, e aqui a gente podia ver o rosto do Withered Fred, do Withered Foxy e do Toy Bonnie. Eles poderiam aparecer, eu acho que quando você morria, ou aparecer aleatoriamente no jogo, eu acho que quando você morria, quando dava game over, podia aparecer esses rostos do nada, né? Os rostos dos animatrônicos com um olho totalmente preto. FNAF de 1 a 3 ia ter vidas. Bom, aqui é outra coisa que realmente aconteceu. A gente viu até nos vídeos que eu trouxe de coisas que foram removidas. FNAF de 1 a 3 ia ter vidas. Você só ia jogar X vezes e aí ia dar game over. Mas o Scott decidiu retirar porque você morria, e isso não ia fazer sentido nenhum, né? Pro jogo em si, ele decidiu tirar. É outra coisa que tá escondida dentro dos arquivos do jogo. Você não pode. Aqui vai completar o minigame, né? O Save Them, lá do FNAF 2, que você podia controlar o Fredinho, né? E ia seguindo a Puppet, e aí aparecia o homem por trás do ruim. Por trás tava aparecendo, né? O S-A-V-E. E aí depois que o homem por trás do ruim pegava nós, né? O homem de roxo, ele já piava a faca e aparecia depois You Can't, que é tipo, você não vai conseguir salvar eles. E tecnicamente falando, a gente nunca conseguiu mesmo, né? Mesmo tendo aquele final bom no FNAF 3, ele não seria o final verdadeiro, né? É só o final, talvez, pro jogo e por aí vai, mas na história de verdade a gente nunca chegou a realmente salvar as crianças, né? O teaser de Fred in Space. Tem, na verdade, 2 teasers. O primeiro teaser é aquele que do nada tinha o Fredão voando. Nossa, apareceu faz tanto tempo. Nossa, eu nem lembrava desse negócio aqui. Que, na verdade, não era o Fred in Space, né, e tal. Na verdade, eu acho que tá falando do update do FNAF World ainda na época. Mas tem o update do Fred em Space 2, que aparece aquele Fredão bombado e aparece uma loba cinza de cabelo branco, que a gente acabou descobrindo que vai ser uma animatrônica de verdade no Security Breach, né? O Scott já tava planejando as coisas bem antes do que a gente podia imaginar, né? Um negócio meio esquisito, mas tudo bem. A voz do Phone Guy é do Scott Calton. Isso aqui não tem nem o que falar, é a verdade mais nua e crua, né? Do FNAF 1, 2 e 3, o Phone Guy, né? O cara que tá trocando ideia com a gente, né? Explicando as mecânicas e o que tá acontecendo dentro do jogo, é o próprio Scott Calton. Não tem o que fazer. O próprio Dalco, quando fez entrevista com ele, usou o filtrinho
né, de Phone Guy. Isso aí não tem nem o que falar, é 100% confirmado. Fredbear and Friends. Isso aqui, vocês lembram? É lá no FNAF 4, eu acho que eu já até mencionei que teve a mordida de 83. É a mesma coisa aqui, que a gente ficava na televisão da criança chorona, né, lá na casa dela, e aí aparecia, né, aonde nós estávamos indo. E realmente o lugar e tudo que estava acontecendo era Fredbear and Friends, que é um restaurante de 1983. É o nome do lugar? Aparentemente sim. Tem gente falando que na verdade era um outro nome, mas eu quero acreditar que realmente o restaurante do FNAF 4, que acontece aquelas coisas, né, com a criança chorona, chama Fredbear and Friends. Ou era o programa de TV chamado Fredbear and Friends? Bom, aí realmente agora o mistério mais ou menos assim. Tem gente que fala que o nome do lugar ou era o nome, né, do programa de televisão. O Shadow Fred no FNAF 3. Pra quem não manja, existe realmente a chance, é bem raro de acontecer, mas pode aparecer um Shadow Fred no FNAF 3. Aparece bem no cantinho, é uma das coisas bem raras de acontecer. Agora eu não lembro se eu já trouxe um vídeo falando de coisas raras que podem acontecer, eu acho que eu já até trouxe, eu não vou lembrar agora, mas realmente pode acontecer do Shadow Fred, aparecer um Fredão no FNAF 3, né, lembrando as loucuras que aconteceram naquele jogo. Não é o Phantom, é realmente um Shadow Fred, ele pode aparecer no cantinho da porta. Curse Hunting. Aqui é uma coisa que foi removida do FNAF World. Eu não trouxe tantas coisas, né, do FNAF World, né, removidas, ou até alguns detalhes da história, porque não tem muita coisa pra falar também. Mas aqui é um dos itens. A galera achava que realmente era uma coisa amaldiçoada que tinha naquele jogo, mas não. Era só um item que acho que o Golden Fred, se você podia equipar esse chip, e ele podia aparecer durante as batalhas. Eu acho que foi trocado isso, se não me falha a memória. Mas não chega a ser tanto mistério, é só mais uma coisa que não foi utilizada no jogo final. It's Me. Ó, aqui é um dos clássicos, né, que apareceu no FNAF 1, apareceu em vários lugares, que ficava piscando It's Me, tipo, sou eu, apareceu toda hora, apareceu no FNAF 1, apareceu no FNAF 2, ficava esse It's Me toda hora. E quem que é o It's Me? É o Golden Fred. Quem que é? O Golden Fred vindo fazer a tortura, fazendo o ruim, tacando, né, as coisas em cima do William Afton, tentando, né, pegar o homem por trás do ruim de alguma forma, e quando conseguiu, virou a Ultimate Custom Night, que é ele, né, é o homem, é o urso brabo, melhor dizendo. Então todos os It's Me que aparecia, até onde eu sei, é referenciando o Golden Fred, o bicho brabo. O Golden Fred no final ruim. Bom, aqui tá falando do final do FNAF 3. Vocês lembram que tinha o final ruim? Que aparecia ainda os animatrônicos, né, meio que iluminando, né, de uma certa forma. Parecia os olhos deles brilhando como se as almas estivessem ali, né, dentro. Então é aquela coisa de você ter pego os minigames do FNAF 3 e ter liberto as almas, né, colocando o bolo para as crianças chorona, lembra? Se você não fizesse isso, passasse do FNAF 3 normal, aparecia os olhos, né, os animatrônicos. E no fundo tem um olho brilhando que é do Golden Freddy, vulgo Goldão brabo, ali no fundo, né, iluminando assim, ó, de longe, sabe? Ele tá ali atrás. Então a galera falava assim: que bicho que é e tal. Aí realmente é o outro Fred. Se você pegasse essa imagem e colocasse no Photoshop, estourava a imagem, realmente é o Goldão, né? Ele tá ali ainda preso. Tanto que ele é a criança da ponta, que aparece no final do FNAF 3, quando vai ver o homem por trás do ruim entrando no Spring Bonnie pra virar Spring Trap. Bom, pessoas, esse é o primeiro nível do Iceberg. Teve muita coisa, a gente reviu muita parada, né? Tem muita coisa louca dentro de FNAF e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pessoas, a gente vai entrando mais ainda, né, nesses icebergs. Tipo, a gente agora pode descer mais. Tem mais coisa, tipo, tem coisa da Law Beach, tem Phone Guy no FNAF 4, que é uns easter egg velho. Tem a Ticas Party World pra gente comentar, a mordida de 94. Tem FNAF de 1 a 4 para outros consoles que não foi lançado. Tem os updates de Halloween. Tem, nossa, tem um remake do FNAF 1 pra gente falar. Nossa, Freddy Frolic. Nossa, tem até coisa falando que o Matt Pat já pode ter recebido a história do Scott Calton. Pra vocês verem como que o iceberg vai descendo. Se vocês quiserem, pessoas, nós trazemos mais outras partes aqui no canal. Então por isso já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem as outras partes. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, né, ir mais a fundo nesse iceberg. É porque é muita coisa. E se eu fizesse um vídeo, ia ser tipo umas 2 horas. Esse aqui já vai ter mais de uns 20 minutos. Então a gente vai fazendo, né, conforme a gente puder. Ainda mais que final de ano tá corrido. Beleza, pessoas? Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por tudo sempre. Deixa aí se vocês quiserem, a gente traz mais. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês.
e até a próxima.